Vamos invocar o Espírito Santo para iniciar a nossa sessão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Renovarás a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria. Rogai para nós. Muito bem. Então agora deixo de vos ver, mas vocês continuam a ver-me e eu vou pegar aqui no texto que preparei para hoje, da quinta sessão Zoom. Como já tinha há momentos referido, hoje iniciamos o capítulo 3º, que tem como título o anúncio do Evangelho. O Papa Francisco divide este capítulo em 4 partes e a primeira parte é verdadeiramente fundamental e eu direi que é muito ao estilo do Papa Francisco e daquilo que ele gosta e que tem ensinado durante todo o seu pontificado. E, a seu tempo, ireis perceber a razão de ser deste meu comentário. É que, verdadeiramente, o sujeito da ação evangelizadora e missionária é, antes de mais e em primeiro lugar, todo o povo de Deus. E ele depois adiante explica por que razão é que nós precisamos de atualizar este princípio, porque, caso contrário, corremos o risco de ter ainda uma visão clerical da evangelização. Ou seja, pensar que sujeitos da pregação e da evangelização são apenas os ministros ordenados e o resto são sujeitos passivos que se limitam apenas a escutar a palavra pregada. Ora, aquilo que o Papa quer demonstrar nesta primeira parte é exatamente o contrário, que todo o povo de Deus é verdadeiramente sujeito da evangelização e da missão. Então, penso que agora, quase passados os 10 minutos das 21 horas, podemos dar início ao texto que preparei. Passamos a um novo e importante capítulo sobre o anúncio do Evangelho, que é, aliás, o grande tema da exortação. O Papa Francisco divide o capítulo em 4 partes, começando por aquilo que considera um tema fundamental da exortação e que intitulou Todo o povo de Deus anuncia o Evangelho. Esta é a afirmação do Papa. E eu comento dizendo verdade sacrossanta, não é que não soubéssemos, mas tão descurada por muitos. Ou seja, muitos membros do povo de Deus às vezes esquecem-se e não tomam consciência de que, enquanto povo de Deus, são sujeito da evangelização. Depois de considerar alguns desafios da realidade atual, diz o Papa Francisco, quero agora recordar o dever que incumbe sobre nós em toda e qualquer época e lugar, porque não pode haver verdadeira evangelização sem o anúncio explícito de Jesus como Senhor. Repito esta frase. Não pode haver verdadeira evangelização sem o anúncio explícito de Jesus como Senhor. E ainda, sem existir uma primazia do anúncio de Jesus Cristo em qualquer trabalho de evangelização. O que é primário, o que deve anteceder tudo mais, o que é mais importante é exatamente anunciar Jesus Cristo.
Recolhendo as preocupações dos bispos asiáticos, João Paulo II afirmou que se a Igreja deve realizar o seu destino providencial, então uma evangelização entendida como o jubiloso, paciente e progressivo anúncio da morte salvífica e ressurreição de Jesus Cristo há de ser a vossa prioridade absoluta. Naturalmente, podemos concluir que isto é válido para todos. Então, naturalmente, há que perceber que se todo o povo de Deus anuncia o Evangelho, é preciso tornar o povo de Deus suficientemente informado desta verdade para que cada um, e como coletivo, como povo, assumamos esta nossa obrigação, mas direi também este nosso direito, porque é um direito de todo o povo de Deus evangelizar. O Papa Francisco começa por uma abordagem teológica sobre o sujeito da evangelização que ele considera essencial para se compreender este mistério que mergulha as suas raízes na Trindade. Quer dizer, nós só anunciamos verdadeiramente Jesus Cristo quando, em nome da Trindade e participando na vida trinitária, o anunciamos e o revelamos com o anúncio, tal como o Pai nulo revelou através do Espírito Santo. E então, naturalmente, podemos concluir que a evangelização é dever da Igreja. Este sujeito da evangelização, porém, é mais do que uma instituição orgânica e hierárquica, que seria o modo de interpretar a partir apenas dos ministros ordenados. É, antes de tudo, um povo que peregrina para Deus. O agente, o ator da evangelização é este povo que caminha, que peregrina para Deus. Trata-se certamente de um mistério que mergulha as raízes na Trindade, mas tem a sua concretização histórica num povo peregrino e evangelizador que sempre transcende toda a necessária expressão institucional. É evidente que há formas institucionais de atuar a evangelização, mas a primeira forma é a ação direta e imediata de um povo que é peregrino e evangelizador. Então o Papa propõe que nos detenhamos um pouco nesta forma de compreender a Igreja, que tem o seu fundamento último na iniciativa livre e gratuita de Deus. Ou seja, Deus tomou a iniciativa, mas agora passou o atuar dessa iniciativa precisamente ao povo de Deus. E aquilo que podemos dizer em primeiro Não temos som. não desative, ou melhor, eu peço aos outros todos que desliguem o seu som, senão depois o Luís, ao intervir, desliga também o meu. Vocês é que têm que comandar o vosso som. Se não se importem, deixem-no estar fechado e deixem apenas o meu aberto para não haver interferências. Ok, então retomo o pensamento do Papa e agora falamos deste povo que é um povo para todos. Este sujeito da evangelização é, assim, um povo para todos.
A salvação que Deus nos oferece é obra da sua misericórdia. Não há ação humana, por melhor que seja, que nos faça merecer tão grande dom. Não é mérito nosso, naturalmente, é dom de Deus. Por pura graça, Deus atrai-nos para nos unir a si. Envia o seu Espírito aos nossos corações para nos fazer seus filhos, para nos transformar e tornar capazes de responder com a nossa vida ao seu amor. A Igreja é, assim, enviada por Jesus Cristo como sacramento da salvação oferecida por Deus. Reparem bem naquela que é a nossa dignidade, ou seja, somos como povo sacramento da salvação oferecida à salvação por Deus. Através da nossa ação evangelizadora, a Igreja colabora como instrumento da graça divina que opera incessantemente para além de toda e qualquer possível supervisão. Portanto, quem nos supervisiona é o próprio Espírito Santo e quem nos dá a graça para não dizer as neiras, desculpem-me a expressão, é o Espírito Santo. Precisamos, aliás, de ter presentes as seguintes palavras do Papa Bento XVI, que diz o seguinte, e passo a citar: é sempre importante saber que a primeira palavra, a iniciativa verdadeira, a atividade verdadeira, atividade missionária, vem de Deus. E só inserindo-nos nesta iniciativa divina, só implorando esta iniciativa divina, nos podemos tornar também, com ele e nele, evangelizadores. Portanto, temos que partir sempre do princípio que a iniciativa é de Deus e que nós somos agentes em seu nome e por via da sua graça. O princípio da primazia da graça deve ser um farol que ilumine constantemente as nossas reflexões sobre a evangelização. Ou seja, esta salvação que Deus realiza e a Igreja jubilosamente anuncia é para todos. E Deus criou um caminho para se unir a cada um dos seres humanos de todos os tempos. Ou seja, Deus não exclui ninguém, enquanto povo de Deus, de poder e dever anunciar o Evangelho. Escolheu convocá-los como povo, não é como pessoas singulares, mas cada pessoa singular enquanto povo e, portanto, não como seres isolados. Ninguém se salva sozinho, aliás, nem como indivíduo isolado, nem muito menos ainda pelas suas próprias forças. Deus atrai-nos no respeito da complexa trama de relações interpessoais que constituem o povo de Deus e que a vida numa comunidade humana supõe. Este povo que Deus escolheu para si e convocou é a Igreja. E de uma vez por todas, cada um de nós deve assumir que é Igreja, juntamente com todos os outros batizados, que no conjunto do povo de Deus constituímos a Igreja. Agora, a palavra do Papa que reforça esta convicção. Eu gostaria de dizer àqueles que se sentem longe de Deus e da Igreja, aos que eventualmente têm medo ou aos indiferentes, gostaria de dizer o seguinte: o Senhor também te chama para ser parte do seu povo e falo com grande respeito e amor. Ser Igreja significa ser povo de Deus, de acordo com o grande projeto de amor do Pai. Isto implica ser o fermento de Deus no meio da humanidade. Quer dizer, anunciar e levar a salvação de Deus a este nosso mundo, que muitas vezes se sente perdido, necessitado de ter respostas que encorajem,
deem esperança e novo vigor para o caminho. A Igreja deve ser o lugar da misericórdia gratuita, onde todos possam sentir-se acolhidos, amados, perdoados e animados a viverem segundo a vida boa, a boa nova do Evangelho. Portanto, é preciso não esquecer que este povo, que é um povo para todos, tem em si mesmo estas graças todas que o Papa acaba de nos recordar. Mas o Papa logo a seguir diz uma coisa que é muito importante e com isso quer valorizar as diversidades culturais dos povos. Por isso fala de um povo com muitos rostos e afirma que este sujeito da evangelização é um povo multicultural. Este povo de Deus encarna-se nos povos da terra, cada um dos quais tem a sua cultura própria. E agora o Papa entra a explicar-nos uma coisa que é muito importante, que é a relação entre a cultura que nós já somos e possuímos e a graça que recebemos de anunciar o Evangelho também através da nossa cultura. Diz o Papa, a noção de cultura é um instrumento precioso para compreender as diversas expressões da vida cristã que existem no povo de Deus. Trata-se do estilo de vida que uma determinada sociedade humana possui, da forma peculiar que têm os seus membros de se relacionar entre si, com as outras criaturas e com Deus. Assim entendida, a cultura abrange a totalidade da vida de um povo. Portanto, é muito importante este conceito, que a cultura é a totalidade do ser, da existência, da vida de um povo. E, portanto, cada povo, na sua evolução histórica, desenvolve a própria cultura com legítima autonomia. Neste sentido, o ser humano está sempre culturalmente situado. Nenhum de nós vive fora de uma cultura, está sempre situado numa cultura. E depois o Papa precisa, natureza e cultura encontram-se intimamente ligadas. A graça supõe a cultura e o dom de Deus, aquele que nos permite evangelizar, encarna-se na cultura de quem o recebe. A nossa cultura acolhe o dom de Deus e depois exprime-se a partir e com o dom de Deus. Ao longo destes 2 milénios de cristianismo, uma quantidade inumerável de povos recebeu a graça da fé, fê-la florir na sua vida diária e transmitiu-a segundo as próprias modalidades culturais. Quando uma comunidade acolhe o anúncio da salvação, o Espírito, reparem nisto que é tão importante, o Espírito Santo fecunda a sua cultura com a força transformadora do Evangelho. E assim, como podemos ver na história da Igreja, o cristianismo não dispõe de um único modelo cultural, mas permanecendo o que é, na fidelidade total ao anúncio evangélico e à tradição da Igreja, o cristianismo assumirá também o rosto das diversas culturas e dos vários povos onde for acolhido e se radicar. Isto é de uma importância extraordinária. Reparem que na Europa celebramos a Eucaristia de uma maneira, mas se forem à África, celebra-se de uma maneira completamente diferente. É a mesma Eucaristia, é o mesmo ritual, é a mesma liturgia, mas a cultura e o entusiasmo que a cultura dá à Eucaristia é diferente da Europa, como é diferente da Ásia ou da América Latina.
Através das manifestações cristãs de um povo evangelizado, o Espírito Santo embeleza a Igreja, mostrando-lhe novos aspectos da revelação e presenteando-a com um novo rosto. É muito importante toda esta explicação que o Papa dá a partir e à volta do tema da cultura. Ou seja, pela inculturação, a Igreja introduz os povos com as suas culturas na sua própria comunidade. E nós nem sempre temos muita consciência disto. Aqui agora o Papa Francisco retoma a reflexão trinitária para fundamentar a unidade da Igreja na diversidade das culturas. Portanto, as culturas, apesar da sua diversidade, não são motivo de divisão, mas, pelo contrário, integrando-se no âmbito da fé, são uma expressão múltipla, multicultural, daquilo que é a vida e a imagem da Igreja. Se for bem entendida, diz o Papa, a diversidade cultural não ameaça a unidade da Igreja. É o Espírito Santo, enviado pelo Pai e o Filho, que transforma os nossos corações e nos torna capazes de entrar na comunhão perfeita da Santíssima Trindade, onde tudo encontra a sua unidade. Portanto, as culturas encontram na comunhão com a Trindade aquela que é a sua transformação. Passam a ser culturas evangelizadas e culturas que anunciam o Evangelho. E isto é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo constrói a comunhão e a harmonia do povo de Deus. Ele mesmo é a harmonia, tal como é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Aqui o Papa fundamenta mesmo esta unidade e multiplicidade das culturas na perspectiva trinitária. É verdade, continua o Papa, que algumas culturas estiveram intimamente ligadas à pregação do Evangelho, como são aquelas do Médio Oriente no início e como foram de imediato as da Europa com a expansão que o Império Romano permitiu. Portanto, é verdade este facto histórico. Mas a mensagem revelada não se identifica com nenhuma delas e possui um conteúdo transcultural. Ou seja, a mensagem em si mesma vai para além das culturas, mas as culturas, sem serem anuladas, sem deixarem de ser elas próprias, podem integrar o anúncio evangélico e as igrejas exprimem-se através das culturas onde estão situadas e localizadas. Por isso, na evangelização de novas culturas ou de culturas que não acolheram no início a pregação cristã, não é indispensável impor uma determinada forma cultural. Portanto, nós quando fomos para a América Latina ou para a África ou para o Oriente, tivemos muitas vezes a tentação de transmitir a cultura europeia como se fosse a cultura cristã. Mas aquilo que tínhamos que fazer e que temos que fazer ainda hoje é transmitir o Evangelho para que ele evangelize a nova cultura e se exprima nessa mesma cultura. Por isso é que o Papa diz, na evangelização de novas culturas ou de culturas que ainda não acolheram a pregação, nós devemos justamente propor o Evangelho porque é ele que evangeliza a cultura. A mensagem que anunciamos sempre apresenta uma roupagem cultural, é natural. Mas às vezes na Igreja caímos na vaidosa sacralização da própria cultura. Aconteceu muito com a cultura europeia. O que pode mostrar mais fanatismo do que autêntico ardor evangelizador. Não podemos pretender que todos os povos dos vários continentes, ao exprimirem a fé cristã, imitem as modalidades adotadas pelos povos europeus num determinado momento da história. Porque a fé
não se pode confinar dentro dos limites de compreensão e expressão de uma cultura. É indiscutível que uma única cultura não esgota o mistério da redenção de Cristo. Olha, esta explicação que o Papa dá da relação entre culturas e Evangelho é importantíssimo e precisa de ser assimilado na nossa vida. Mas agora o Papa introduz uma nova temática não menos importante. É, como falei, uma primeira parte, direi, quase mais doutrinal, para nos ajudar a perceber a importância do mistério da evangelização. E agora, clarificado o que já dissemos atrás em relação às culturas, o Papa Francisco passa a aprofundar um outro importantíssimo tema, e que é este: todos somos discípulos missionários. Já vão ver a precisão com que o Papa aborda esta questão de que todos somos discípulos missionários. Em todos os batizados, desde o primeiro ao último, atua a força santificadora do Espírito que impele a evangelizar. O povo de Deus é santo em virtude desta unção do Espírito que o torna infalível, in credendo, ao acreditar, ou seja, ao crer, não pode enganar-se, ainda que não encontre palavras para explicar a sua fé, mas porque acredita, sabe que não se pode enganar. O Espírito Santo guia-o na verdade e conduz-o à salvação, como parte do seu mistério de amor pela humanidade. Deus dota a totalidade dos fiéis, ou seja, dá à totalidade dos fiéis um instinto de fé, aquilo que nós chamamos o sensus fidei, que nos ajuda a todos a discernir o que vem realmente de Deus. A presença do Espírito Santo confere aos cristãos uma certa connaturalidade com as realidades divinas e uma sabedoria que lhes permite captá-las intuitivamente, embora não possuam os meios adequados para expressá-las com precisão. Às vezes podem não ter. Porquê tudo isto? Porque em virtude do batismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário. Cada um dos batizados, independentemente da própria função na Igreja e do grau de instrução da sua fé, cada batizado é um sujeito ativo de evangelização. E seria inapropriado pensar num esquema de evangelização, reparem bem o que diz o Papa, realizado por agentes qualificados. Então o povo de Deus descaracterizava-se, porque não é uma obra de agentes qualificados, é obra de todo o povo de Deus. Enquanto o resto do povo fiel, se fossem só agentes qualificados, seria apenas receptor das suas ações. A nova evangelização deve implicar um novo protagonismo de cada um dos batizados. Se todos somos discípulos missionários, não podemos de maneira nenhuma conceber uma evangelização feita por agentes qualificados. Por isso o Papa insiste e diz: cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus. Trata-se de um encontro de pessoas, não de uma ética ou de uma estrutura. Não digamos mais que somos discípulos e missionários, mas sempre que somos discípulos missionários. Ser discípulo é automaticamente ser missionário. E só se é missionário porque se é discípulo, naturalmente. Certamente,
todos somos chamados a crescer como evangelizadores. Devemos procurar simultaneamente uma melhor formação, um aprofundamento do nosso amor e um testemunho mais claro do Evangelho. Neste sentido, todos devemos deixar que os outros nos evangelizem constantemente. Ou seja, precisamos de acreditar que os outros têm capacidade de nos evangelizar. Isto não significa que devemos renunciar à nossa missão evangelizadora, mas encontrar o modo de comunicar Jesus que corresponda à situação em que vivemos. Seja como for, todos somos chamados a dar aos outros o testemunho explícito do amor salvífico do Senhor, que sem olhar às nossas imperfeições, nos oferece a sua proximidade, a sua palavra, a sua força e dá sentido à nossa vida. Então tenhamos presente que o testemunho de fé que todo cristão é chamado a oferecer implica dizer como São Paulo. Não quer dizer que eu já o tenha alcançado ou já seja perfeito, mas corro para ver se o alcanço, lançando-me para o que vem à frente, ou seja, sempre com nova coragem e dinamismo. Ora bem, o Papa disse isto tudo porque é fundamental recordar esta grande mensagem que vem revelando desde o princípio. É todo o povo de Deus que é o agente evangelizador. E agora, como que a reforçar e até a salientar a importância do que significa esta evangelização popular, o Papa faz e aborda um novo tema sobre a força evangelizadora da piedade popular. Muitas vezes, a começar pelos senhores padres, faz-se com frequência uma desvalorização daquilo que é a piedade popular ou a espiritualidade popular ou a mística popular. Quando, ao invés, essa piedade popular é fonte de evangelização, às vezes maior do que as pregações mais eloquentes de qualquer eclesiástico. Um tema desde sempre muito caro ao Papa Francisco, este da piedade popular. E ele aqui retoma-o a propósito da ação missionária e evangelizadora e define a piedade popular deste modo. Da mesma forma, podemos pensar que os diferentes povos nos quais foi inculturado o Evangelho são sujeitos coletivos ativos, agentes da evangelização. Assim é porque cada povo é o criador da sua cultura e o protagonista da sua história. Ou seja, tal como é protagonista da sua cultura e da sua história, também é protagonista da sua fé através da sua cultura. E o Papa justifica dizendo que a cultura é algo de dinâmico, que um povo recria constantemente e cada geração transmite à seguinte um conjunto de atitudes relativas às diversas situações existenciais, que esta nova geração deve reelaborar face aos próprios desafios e ao condicionalismo em que recebe a própria cultura. E o Papa reafirma: o ser humano é simultaneamente filho e pai da cultura onde está inserido. Nasce dela e fala, é autor dessa cultura. Quando o Evangelho se inculturou num povo, no seu processo de transmissão cultural, também transmite a fé de maneira sempre nova. Daí a importância da evangelização entendida como inculturação. Cada porção do povo de Deus, onde quer que se situe, ao traduzir na vida o dom de Deus segundo a sua índole própria,
dá testemunho da fé recebida e enriquece-a com novas expressões que falam por si. Pode dizer-se que o povo se evangeliza continuamente a si mesmo. Aqui ganha importância, refere o Papa insistentemente, a piedade popular, verdadeira expressão da atividade missionária espontânea do povo de Deus. Trata-se de uma realidade em permanente desenvolvimento, cujo protagonista é o Espírito Santo. E isto é que é importante perceber. O povo manifesta-se de uma determinada maneira, mas quem é que está lá por trás? É o Espírito Santo. Nós às vezes é que somos um bocadinho soberbos na nossa atitude e achamos, porque sermos os tais agentes qualificados, sabemos mais que o povo. Mas o povo é assistido pelo Espírito Santo. E se lhe é dócil, torna-se veículo dos dons do Espírito Santo. O Papa Francisco recorda que São Paulo VI, com a exortação apostólica Evangelii Nunciandi, deu um impulso decisivo à piedade popular. São dele estas palavras, do Papa Paulo VI. Na piedade popular pode-se captar a modalidade em que a fé recebida se encarnou numa cultura e continua a transmitir-se. Vista por vezes com desconfiança, a piedade popular foi objeto de revalorização nas décadas posteriores ao concílio. Paulo VI explica que a piedade popular, são de novo palavras suas, traduz em si uma certa sede de Deus, que somente os pobres e os simples podem experimentar. E torna as pessoas capazes para terem rasgos de generosidade e predispõe-nas para o sacrifício até ao heroísmo quando se trata de manifestar a própria fé. E depois o Papa Francisco, além de citar o Papa Paulo VI, cita também o documento da Aparecida, em que ele ainda como bispo de Buenos Aires participou como um dos redatores deste documento. Diz o Papa Francisco no documento, descrevem-se as riquezas que o Espírito Santo explicita na piedade popular por sua iniciativa gratuita. Naquele amado continente, diz o Papa, porque é seu, onde uma multidão imensa de cristãos exprime a sua fé através da piedade popular, os bispos chamam-na também espiritualidade popular ou mística popular. Trata-se de uma verdadeira espiritualidade encarnada na cultura dos simples. Não é vazia de conteúdos, mas descobre-os e exprime-os mais pela via simbólica do que pelo uso da razão instrumental. E no ato de fé, essa espiritualidade popular, acentua mais o credere in Deum que o credere Deum. Para vocês que não sabem latim, que não estão habituados a estas coisas, o que é que isto quer dizer? O ato de fé desta piedade popular acentua mais o crer em Deus, eu acredito em Deus, portanto, algo que envolve totalmente a minha vida, do que o dizer simplesmente credere Deum. Acredito que Deus existe. É muito diferente dizer acredito que Deus existe do que dizer eu acredito em Deus que entrou a fazer parte da minha vida. Portanto, o Papa aqui com coragem pede-nos que não coarquetemos, nem pretendamos controlar esta força missionária da piedade popular. Para compreender esta necessidade, é preciso abordá-la com o olhar do bom pastor, que não procura julgar, mas amar. Só a partir da connaturalidade afetiva que dá o amor é que podemos apreciar a vida teologal presente na piedade dos povos cristãos, e especialmente nos pobres. Quem ama o povo fiel de Deus, e esperemos
que todos nós, e sobretudo os tais agentes qualificados, o amem, não pode ver estas ações unicamente como uma busca natural da divindade, como os povos pagãos eventualmente. Não, são a manifestação de uma vida teologal animada pela ação do Espírito Santo. Não esqueçamos isto, por detrás da piedade popular está o Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações, como diz São Paulo aos Romanos, desde o batismo. A piedade popular, por ser fruto do Evangelho inculturado, subjaz uma força ativamente evangelizadora que não podemos subestimar. Seria ignorar a obra do Espírito Santo. Ao contrário, somos chamados a encorajá-la e a fortalecê-la para aprofundar o processo de enculturação, que é uma realidade nunca acabada. As expressões da piedade popular têm muito que nos ensinar e, para quem as sabe ler, são um lugar teológico. O que é que isto quer dizer? São um lugar onde Deus se revela e se manifesta, ao qual devemos prestar atenção, particularmente na hora de pensar a nova evangelização. Ou seja, não podemos dispensar de maneira nenhuma esta espiritualidade popular enraizada no fiel e santo povo de Deus. E agora, a caminho já do termo desta primeira parte do terceiro capítulo, o Papa refere-se a 3 contributos mais institucionais, mas que o povo de Deus utiliza para transmitir a fé, e que é a dinâmica ou a metodologia do contacto pessoa a pessoa, a transmissão da fé pessoa a pessoa, ou então, a seguir, o papel dos carismas e depois também o papel da educação, das universidades, da teologia, de todos os instrumentos, digamos assim, de transmissão institucionais da fé. Sempre na perspectiva do povo como sujeito da ação evangelizadora, o Papa Francisco fala agora de um tipo de missão apostólica que é típica desta espiritualidade popular: a evangelização de pessoa a pessoa. Hoje que a Igreja deseja viver numa profunda renovação missionária, há uma forma de pregação que nos compete a todos como tarefa diária. É cada um levar o Evangelho às pessoas com quem se encontra, tanto aos mais íntimos como aos desconhecidos. É a pregação informal que se pode realizar durante uma conversa, e é também a que realiza um missionário quando visita um lar. Ser discípulo significa ter a disposição permanente de levar aos outros o amor de Jesus. Isto sucede espontaneamente em qualquer lugar. Na rua, na praça, no trabalho, num caminho. E só acontece, e acontece mesmo, se existe na nossa vida esta capacidade de testemunhar e de dar a vida. Nesta pregação sempre respeitosa e amável, o primeiro momento é um diálogo pessoal, no qual a outra pessoa se exprime e partilha as suas alegrias, as suas dificuldades, naturalmente, esperanças, preocupações com os seus entes queridos e muitas coisas que enchem o coração. Só depois desta conversa é que se pode apresentar-lhe a palavra, seja pela leitura de um versículo ou de modo narrativo, mas sempre recordando o anúncio fundamental, que é este: o amor pessoal de Deus que se fez homem, se entregou a si mesmo por nós e vivo continua a oferecer a sua salvação e a sua amizade. É o anúncio que se partilha com uma atitude humilde e testemunhal de quem sempre sabe aprender, com a consciência de que esta mensagem é tão rica e profunda que sempre nos ultrapassa. Contudo, não se deve pensar que o anúncio evangélico tenha de ser transmitido sempre
com determinadas fórmulas pré-estabelecidas ou com palavras concretas que exprimam um conteúdo absolutamente invariável. Transmite-se com formas tão diversas que seria impossível descrevê-las ou catalogá-las, e cujo sujeito coletivo é o povo de Deus com seus gestos e sinais inumeráveis. Por conseguinte, se o Evangelho se encarnou numa cultura, já não se comunica apenas através do anúncio de pessoa a pessoa. Enfim, o que se deve procurar é que a pregação do Evangelho, expressa com categorias próprias da cultura onde é anunciado, provoque uma nova síntese com essa cultura. Embora estes processos sejam sempre lentos, às vezes o medo paralisa-nos demasiado. Se deixamos que as dúvidas e os medos sufoquem toda a ousadia, é possível que, em vez de sermos criativos, nos deixemos simplesmente ficar cómodos sem provocar qualquer avanço. E, neste caso, não seremos participantes dos processos históricos com a nossa cooperação, mas simplesmente espectadores de uma estagnação estéril da Igreja. Infelizmente, isto por vezes acontece quando a evangelização não é a transmissão da experiência vivida que temos dentro do coração. Então, o Papa passa agora ao segundo tema dos 3 que enumerei e fala a propósito do contributo dos carismas ao serviço da comunhão evangelizadora. Carismas recentes e antigos, carismas mais amplos e universais, ou carismas pessoais, como muitas vezes acontece com algumas pessoas. Quase a terminar esta primeira parte do capítulo 3º, o Papa Francisco salienta a importância na ação evangelizadora dos carismas com que o Espírito Santo enriquece a sua Igreja, e em especial esta ação missionária. O Espírito Santo enriquece toda a Igreja evangelizadora, também com diferentes carismas. São dons para renovar e edificar a Igreja. Não se trata de um património fechado, entregue a um grupo para que o guarde, mas são presentes do Espírito Santo, integrados no corpo eclesial, atraídos para o centro que é Cristo, de onde são canalizados num impulso evangelizador. Um sinal claro da autenticidade do carisma é normalmente a sua eclesialidade, a sua capacidade de se integrar harmoniosamente na vida do povo santo de Deus, para o bem de todos. Uma verdadeira novidade suscitada pelo Espírito Santo não precisa de fazer sombra a outras espiritualidades e dons para se afirmar a si mesma. Porque o Espírito Santo é múltiplo e, portanto, dará carismas a seu belo entender para o bem de todos. Quanto mais um carisma dirigir o seu olhar para o coração do Evangelho, tanto mais eclesial será o seu exercício. As diferenças entre as pessoas e as comunidades, por vezes, são incómodas, mas o Espírito Santo que suscita esta diversidade, de tudo pode tirar algo de bom e transformá-lo em dinamismo evangelizador que atua por atração. A diversidade deve ser sempre conciliada com a ajuda do Espírito Santo. Só ele pode suscitar a diversidade, a pluralidade, a multiplicidade e, ao mesmo tempo, realizar a unidade. Ao invés, quando somos nós que pretendemos a diversidade e nos fechamos em nossos particularismos, em nossos exclusivismos, provocamos a divisão. E, por outro lado, quando somos nós que queremos construir a unidade, não o Espírito Santo, com os nossos planos humanos, acabamos por impor a uniformidade, a homologação.
isto não ajuda a missão da Igreja. E agora, a terminar, o Papa Francisco associa a evangelização aos processos culturais em geral, ao pensamento e à educação. O anúncio às culturas implica também um anúncio às culturas profissionais, científicas e académicas. É o encontro entre a fé, a razão e as ciências, que visa desenvolver um novo discurso sob a credibilidade, uma apologética original que ajuda a criar as predisposições para que o Evangelho seja escutado por todos. Portanto, cultos e incultos, de todos os modos. Quando algumas categorias da razão e das ciências são acolhidas no anúncio da mensagem, tais categorias tornam-se instrumentos de evangelização. O Papa compara este processo à água transformada em vinho, no milagre de Caná. É aquilo que, uma vez assumido, não só é redimido, mas torna-se instrumento do Espírito para iluminar e renovar o mundo. Uma vez que não basta a preocupação do evangelizador por chegar a cada pessoa, mas o Evangelho também se anuncia às culturas no seu conjunto, a teologia, e não só a teologia pastoral, em diálogo com as outras ciências e experiências humanas, tem grande importância para pensar como fazer chegar a proposta do Evangelho à variedade dos contextos culturais e dos destinatários. Quase a terminar, o Papa Francisco diz: a Igreja comprometida na evangelização aprecia e encoraja o carisma dos teólogos e o seu esforço na investigação teológica, que promove o diálogo com o mundo da cultura e da ciência. E a terminar mesmo, referindo-se às universidades e às instituições de ensino, diz: as universidades são um âmbito privilegiado para pensar e desenvolver este compromisso de evangelização de modo interdisciplinar e inclusivo. As escolas católicas, que sempre procuram conjugar a tarefa educacional com o anúncio explícito do Evangelho, constituem uma contribuição muito válida para a evangelização da cultura, mesmo em países e cidades onde uma situação adversa nos incentiva a usar a nossa criatividade para se encontrarem os caminhos mais adequados. E assim o Papa termina esta primeira parte do terceiro capítulo, ou seja, aquilo que chamamos explicitamente o anúncio do Evangelho. Eu acho que vocês, se estiveram atentos e colheram a profundidade disto que o Papa diz, devem sentir-se orgulhosos e estão de parabéns, porque estão oficialmente reconhecidos como evangelizadores, como expressões concretas, individuais e pessoais do corpo que evangeliza. Portanto, é isso que é importante, é perceber exatamente de que maneira nós saímos com a leitura e a meditação deste documento valorizados, não só na nossa fé, mas na nossa identidade de evangelizadores. Muito bem, cumpri aquilo que é o meu dever, que é não vos maçar demasiado e não passar da hora. Começámos às 9h10, são agora 22. Acho que hoje fomos bastante pontuais. A matéria era empolgante, não sei se perceberam que eu estava entusiasmado, porque é tão rica, é tão interessante, diz tanto bem de nós próprios, que acho que temos razão para nos alegrar
e para nos encontrar satisfeitos com os dons que recebemos vindos do Espírito Santo.